Milhões de pessoas estão desistindo de carboidratos, seguindo influenciadores de keto, low carb e carnívora quando querem perder gordura abdominal, enquanto milhões de outras pessoas juram pela low fat e tomam uma bebida de proteína atrás da outra. Esses dois acampamentos são inimigos mortais, e ambos acabam de ser pegos de surpresa por um único estudo, porque a resposta para a pergunta sobre o que realmente ajuda não é nem low carb nem low fat. E isso não é apenas a minha opinião. Está escrito em preto no branco no Journal of the American College of Cardiology 2026, recém-saído do prelo. E os dados por trás disso são incrivelmente sólidos. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo atualmente no mundo da nutrição. Keto, carnívora, vegana, low fat. Cada forma de nutrição tem seu próprio guru, seu próprio público, seu próprio podcast. E todos servem ao seu grupo-alvo específico. Aqui, tem-se realmente a impressão de que quem grita mais alto e constrói o maior mistério ao seu redor está certo. Mas com muita frequência, são pessoas que podem ter estudado algo, só não medicina, ou são desistentes da faculdade, o que significa que nunca viram um único paciente com ataque cardíaco. Como tira um paciente da resistência à insulina? Como trata um diabético? O que acontece quando pressão alta, diabetes e obesidade grave se juntam? Eles então simplesmente postam fotos de antes e depois de jovens saudáveis de 25 ou 30 anos que perderam 15 ou 20 quilos e transformam isso em sua filosofia nutricional. Mas o problema real permanece. Alguém se pergunta qual abordagem devo seguir se estiver acima do peso? E ambas as abordagens, low carb e low fat, costumam funcionar. Mas pela prática clínica, também posso dizer que falham com muita frequência. Vejo pessoas todos os dias que fazem um método ou outro e o fazem de tal forma que estão realmente se prejudicando ativamente. Darei exemplos disso em um momento, e este estudo confirmou agora a suspeita a esse respeito. Trata-se de uma substância produzida no seu intestino, e garanto que você nunca ouviu falar dela. A maioria das dietas, na verdade, ignora a biologia do intestino. Portanto, quem apenas conta calorias, mas não presta atenção à flora intestinal ou a arruína ainda mais, nunca perderá gordura abdominal a longo prazo. Agora vamos ver o que o estudo diz sobre isso. Foi um estudo massivo com um período de observação de 30 anos, onde quase 200 mil pessoas foram acompanhadas por décadas, resultando em 5,2 milhões de pessoas ano de dados. Como desfechos concretos, eles não avaliaram alguns questionários sobre bem-estar ou algumas fotos de antes e depois, ou quantos quilos alguém perdeu, mas sim mais de 20 mil ataques cardíacos documentados, o que significa que registros hospitalares reais foram avaliados e mortes. Este não é um estudo de influenciador com 12 participantes ao longo de 8 semanas, seguido de postagem de fotos, mas sim ciência de altíssima qualidade. E agora vem a diferença decisiva em relação a todos os outros estudos realizados até agora. Pela primeira vez, eles mediram não apenas quanta gordura ou quantos carboidratos alguém comeu, mas quão alta era a qualidade desses alimentos. Isso soa incrivelmente banal, mas não é, porque é exatamente esse erro que noto na prática. O melhor exemplo: se você come carne, o que um animal come reflete-se de fato na qualidade da carne. Oh, grande surpresa, não é de admirar, mas ainda assim mensurável. Por exemplo, animais criados a pasto com muita grama em sua dieta têm menos substâncias pró-inflamatórias em sua carne. E exatamente aqui é onde a pesquisa nas últimas décadas falhou repetidamente. Eles simplesmente compararam low carb com low fat, mas nunca perguntaram se era um bom low carb ou um mau low carb com alimentos de alta qualidade ou baratos e simples. E aqui está, porque o que o estudo descobriu é algo que ambos os lados não querem ouvir. Vamos falar primeiro do low carb, os números crus. Aqueles que fazem low carb e o fazem mal. Ou seja, muita carne processada, muitas gorduras animais de criação industrial e pouca fibra. Você costuma ouvir: eu sigo a carnívora, mas bacon frito é o meu vício. Não consigo largar. Eles têm um risco 14% maior de ataque cardíaco em comparação com o grupo de controle. E, inversamente,
Aqueles que fazem low carb e o fazem bem. Ou seja, consomem proteínas vegetais, gorduras de alta qualidade, processamento mínimo, muita comida fresca e caseira. Eles têm um risco 15% menor de ataque cardíaco. Essa é uma diferença de quase 30 pontos percentuais. E a única diferença é a qualidade do que está no prato. E vamos falar sobre o low fat. Neste estudo, vemos exatamente o mesmo cenário para o low fat. Má qualidade leva a um risco 12% maior de ataque cardíaco, enquanto boa qualidade leva a um risco 13% menor. Portanto, a categoria da dieta é quase irrelevante. A qualidade do alimento decide tudo. E agora vou dizer por que isso também não me surpreende. Salmão com abacate ou um hambúrguer com queijo são ambos chamados de low carb, mas não são a mesma coisa. Quando tomo café da manhã em um hotel com meus estimados colegas dos EUA, que têm canais no YouTube até 10 vezes maiores que o meu, eles voltam com um omelete monstro, pingando queijo, 4 a 5 ovos, bacon frito ao lado e um quarto de tomate, porque o tomate é uma planta solanácea e contém antinutrientes. Quando olho para a terrível condição da pele deles, consigo ligar os pontos, e é exatamente isso que você deve aplicar à sua nutrição também. O que acontece na pele também acontece no interior, ou seja, inflamação. E é exatamente isso que este estudo com mais de 20 mil ataques cardíacos prova. Ninguém pode me convencer de que a maioria das pessoas que comem carnívora ou keto consegue recorrer a alimentos de alta qualidade. Na verdade, é uma fração que realmente pode pagar por alta qualidade e quer pagar por isso. A maioria recorrerá a carne de criação industrial ou simplesmente a produtos lácteos mais baratos. Chegando à parte que realmente me fascina, os pesquisadores de Harvard não avaliaram apenas questionários nutricionais e dados concretos. Eles também analisaram amostras de sangue. Isso se chama metabolômica, o que significa olhar diretamente para o sangue e medir quais produtos finais metabólicos estão circulando ali. O resultado foi claro. Aqueles que comem bem, seja low carb saudável ou low fat saudável, têm mensuravelmente mais ácido 3-indopropiônico no sangue. Este é um produto metabólico que surge diretamente das fibras ou grãos integrais e é, a propósito, também um marcador importante para uma flora intestinal saudável. O que esse ácido 3-indopropiônico faz? Essa substância é como um escudo protetor natural que pode retardar diretamente a inflamação nos vasos sanguíneos e, como um forte antioxidante, essa substância captura substâncias nocivas antes que elas possam atacar e danificar as sensíveis células do músculo cardíaco. Assim, um alto nível de ácido 3-indopropiônico também garante um metabolismo de açúcar mais estável, o que protege o coração a longo prazo das consequências da calcificação e sobrecarga. Por outro lado, aqueles que comem mal, seja um mal low carb ou um mal low fat, tiveram níveis aumentados de C7-carnitina no sangue. Esta substância provém quase exclusivamente de carne vermelha ou carne processada e é um tanto desfavorável para nós. Vamos olhar para as carnitinas novamente. Carnitinas são moléculas-chave do metabolismo de gordura no coração, e a L-carnitina. Você talvez a conheça, por favor não confunda. A L-carnitina é uma ajudante importante que converte ácidos graxos em energia para o coração e também protege ativamente as células de danos. No entanto, se encontrarmos formas alteradas dessas carnitinas no sangue, como esta C7-carnitina ou C7-acilcarnitina, como é chamada, isso indica um congestionamento metabólico e isso, por sua vez, indica um risco aumentado de ataque cardíaco. Esses valores servem para nós, médicos, reconhecermos um ataque cardíaco iminente. É importante notar que, inversamente, a administração de L-carnitina pura após um ataque cardíaco pode ajudar a reduzir a mortalidade. Portanto, este é um grupo de substâncias onde simplesmente depende de qual substância específica deste grupo encontramos no sangue. Sabemos que comedores de carne, especialmente de embutidos e carne vermelha, simplesmente formam moderadamente mais dessa acilcarnitina. Nós a encontramos cada vez mais em seu sangue. Isso significa que a bioquímica não mente aqui. Os marcadores inflamatórios, os triglicerídeos, o colesterol HDL,
Tudo isso reage não apenas aos macronutrientes, mas à qualidade do alimento. Isso significa que aqueles que comeram bem tiveram triglicerídeos mais baixos, um HDL mais alto e um valor de inflamação mais baixo, o valor de PCR, que também é o motor da inflamação silenciosa. Aqueles que comem alimentos de má qualidade estão, por assim dizer, mantendo seu pequeno fogo de inflamação. E agora chegamos ao ponto que mais me irrita na prática. Porque o que o estudo define como low carb não saudável ou low fat não saudável é exatamente o que a indústria alimentícia está tentando lhe vender atualmente. Algum tipo de salgadinho de queijo low carb da academia, iogurte de frutas sem gordura, que em vez disso tem 15 gramas de açúcar, barras de proteína feitas de proteína de soro de leite, óleo de palma e 5 adoçantes diferentes, ou produtos light, que têm pouca gordura, mas contém carboidratos refinados e aditivos em quantidades massivas. Isso é exatamente o oposto do que este estudo realmente identificou como protetor. Os únicos que lucram com isso são a indústria alimentícia, especificamente essa confusão entre low carb e low fat, porque eles podem oferecer uma prateleira cheia de produtos para ambos os acampamentos que são igualmente inúteis. E aqui está outro detalhe do estudo que considero verdadeiramente notável. Esses efeitos protetores foram mais pronunciados em pessoas mais jovens que não estavam acima do peso e tinham pressão arterial normal do que em pessoas que já tinham condições pré-existentes. Em bom português, isso significa que quanto mais cedo você começar a comer corretamente e de forma saudável, mais isso o protege. Quem espera até que a primeira leitura de pressão arterial não esteja mais certa, ou que os lipídios no sangue de alguma forma saiam do controle, simplesmente já perdeu um tempo valioso. Vamos olhar para o prato de jantar. O que isso significa especificamente para você? Se você quer fazer low carb, vá em frente, mas faça-o com salmão, abacate, leguminosas, nozes, ou também azeite de oliva, muitos vegetais, ovos, iogurte natural, coisas assim. Queijo cottage, tofu, mas apenas não com bacon frito e presunto na frigideira, ou pedindo hambúrgueres em um restaurante sem o pão, e também não com nenhum snack de salame. Se você prefere low fat, vá em frente, mas faça-o com leguminosas, frutas, vegetais, proteínas vegetais, um pouco de grãos integrais, lentilhas, grão de bico, aveia, batatas, arroz, quinoa, bagas, coisas assim. Mas apenas não com aquele iogurte estúpido sem gordura cheio de frutose e também não com bolachas de arroz com cobertura de chocolate. Se você quer se poupar de tudo isso e as coisas ficarem complicadas demais para você, então simplesmente coma de forma mediterrânea. E uma dieta mediterrânea não é a comida que você come no restaurante italiano local, e certamente não é o que você come nas férias na Itália, mas é o termo para uma forma específica de nutrição. Lá, você tem azeite de oliva em vez de banha, e também peixe em vez de salsicha. E há muitas leguminosas, alguns grãos integrais estão incluídos, muitas nozes, ervas, vegetais e assim por diante. Com isso, você realmente tem prazer em comer. E então, não parece uma dieta. A dieta mediterrânea continua sendo a nutrição de topo absoluto, onde as pessoas têm a maior expectativa de vida no geral. É isso. Obrigado aos membros do canal. Sem vocês, nada disso seria possível. Sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo se achar que alguém em seu ambiente precisa disso agora. Alguém que possa estar seguindo o caminho errado e se entupindo de comida barata apenas para seguir uma certa forma de nutrição. Se este estudo mudou a maneira como você olha para os alimentos na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando as verdades científicas que a indústria tentou enterrar. Plante as sementes para sua saúde futura hoje. O próximo tesouro de conhecimento será revelado muito em breve.